E eu gostaria muito de comentar o que nós vimos hoje, né, na CPI, envolvendo o Otávio, né, Otávio Facuri, eu acho que é assim que pronuncia, mas o conhecido como Faca. Né, eu não consegui acompanhar, né, ao vivaço ali, igual eu acompanhei a live do Luciano Hang, né, acabei assistindo os pontos específicos e algumas coisas, né, da live depois que ela encerrou. Como eu já tinha recebido mais ou menos um direcionamento, né, fui conversando com algumas pessoas sobre o que estava acontecendo, eu vi alguns pontos lá e a situação que nós vimos realmente é lamentável. Quero fazer aqui alguns comentários sobre isso, tá bom? Bom, quem me acompanha, quem também acompanha aí as redes sociais, sabe que eu já tive aí, né, divergências, até um pouco sérias com o Faca, por conta de coisas que estavam falando de mim por aí, né, estavam me acusando no sentido de eu ser líder de determinado grupo e tal. Então já tivemos contratempo, mas nós precisamos defender aquilo que é certo. E o que nós vimos foi um show de horrores. Não que outros dias, né, dessa situação envolvendo essa CPI tenha sido diferente, tá? Mas o que nós vimos realmente foi um ataque covarde, novamente, né, como sempre, um ataque covarde, né, contra um cara que nós sabemos que ele tem o seu direito de falar aquilo que acha conveniente, lutar por aquilo que acredita e até usar dos meios que possui, né, para ajudar, contribuir, enfim. Isso fica a critério de cada um. Cada um sabe o que faz, né, e, obviamente, algumas ações causam consequências e muitas dessas ações, às vezes, nós debatemos em redes sociais, sim. Né? Vocês sabem que eu faço um posicionamento contrário a muitas ações envolvendo essas pessoas, mas não justifica, né, o que foi feito com o cara hoje na CPI, tendo em vista que essa CPI, obviamente, tem ligações com pessoas que apresentam muito mais, representam, né, um problema muito maior do que qualquer outra coisa, ou seja, tem ligação com os nossos inimigos mais radicais, mais perigosos. Então, assim, independente desse passado, independente desses embates, quero comentar, né, de uma maneira geral o que nós vimos hoje. E eu até em alguns momentos, né, eu realmente fiquei um tanto quanto sentido, né, pelo Faca, pelo, assim, a maneira como tentaram encurralar o cara. E em muitas situações, você observava, assim, realmente, né, o cara meio perdido, sem saber o que fazer, por conta da enxurrada de coisas que estavam apontando contra ele. Tendo em vista que muitas coisas que estavam acusando, né, acusações que estavam jogando nas costas do cara, são ações que, né, seriam ações comuns, né, como, por exemplo, né, fazer doações ou contribuir financeiramente para alguma coisa e tal. Então, diz o Faca que tem tudo dentro da lei, tudo legalizado, inclusive com contratos e tal. Então, são coisas que acontecem, né, mundo afora, com uma certa frequência, né, em épocas, em campanhas eleitorais também, em outras situações, enfim. O cara pode fazer o que ele estava fazendo. É engraçado que falam um monte de coisa, né, realmente tentam colocar ou enquadrar o cara como um grande mal, né, tentam colocar nas costas dele realmente a pecha de criminoso, né, e muitas vezes eu vendo aquela situação eu ficava realmente sentido pelo cara, porque é bastante complicado. Não vou menosprezar o cara aqui de forma alguma, né, eu também não vou dizer que eu no lugar dele faria isso ou faria aquilo, não sei. Tá? É uma situação bem difícil, porque como nós vimos na situação do Luciano Hang, né, quando ele tentava fazer algum comentário, tentava esclarecer alguma coisa, ele era imediatamente cortado. É como eu disse, para tratar desse tipo de situação, naquela condição que nós vemos, né, ou nós vimos também em outras situações do passado, nós precisamos realmente, é necessário um bom jogo de cintura, porque eles vão cortar a sua fala, então existe a necessidade de determinada coisa ser dita de maneira mais detalhada e muitas coisas não. Porque essas pessoas estão procurando pelo em ovo. Né? São coisas assim absurdas, parece coisa de primário. Às vezes quando o cara faz um determinado comentário, literalmente parece briga de escola. Quando você tem aquela situação, né, lá
né? Crianças ou pré-adolescentes, quando às vezes acontece uma briguinha, uma pessoa fala uma coisa, de repente um monte de, né, várias outras crianças pegam e falam assim, nossa, então é isso. Gente, é um negócio assim que você vê e você não acredita no que você está vendo. É um negócio assim que parece piada, parece um teatro, parece uma brincadeira. Né? É um negócio que é impressionante, chega a dar constrangedor, é uma vergonha ali absurda. Né? Também, né, falando já do nível intelectual das pessoas envolvidas ali. Só que são, né, raposas velhas e sabem conduzir algumas coisas quando, né, querem apresentar alguma coisa lá na frente. Pouco importa o que é dito. Como eu disse na minha live anterior, não importa que a defesa ou aquilo que seja colocado pelas pessoas que estão lá como depoente, né, seja a coisa mais certa, seja a virada, né, ou o cala-boca melhor possível, né, que seja lógico, não adianta. Os caras já têm, na verdade, um resultado pronto para entregar, né, envolvendo essa CPI. Então, assim, pouco importa. Se nós vamos trazer um cara para depor, né, já com uma suposta acusação de propagador de fake news, não adianta que o cara vai falar ali durante o interrogatório, tá ligado? Ele não interessa. Se levaram um cara lá como propagador de fake news, independente da sua participação, estão apenas cumprindo um protocolo. O cara vai sair ali nos registros da CPI, sairá como propagador de fake news e foda-se. Né? Então, nós vimos mais uma vez hoje esse episódio, isso se repete. Né? A diferença é que o Luciano Hang, né, é um cara mais velho, aquilo eu falei, não estou menosprezando aqui o Faca, tá? Não é isso. Mas existe uma diferença de comportamento entre pessoas, maneira de se expressar, tal. Então, às vezes a pessoa tem um tipo de direcionamento, tem um tipo de comportamento, às vezes a pessoa é um pouco mais extrovertida, introvertida, então isso influencia muito, né, dependendo da situação que a pessoa é colocada, né? Às vezes quer responder ou não quer responder, ou sabe responder ou não sabe responder, isso não é um menosprezo, são situações diferentes. Então são pessoas diferentes, quer dizer. Então é óbvio que você vai colocar pessoas para, né, numa situação como essa da CPI, nós vamos observar diferenças entre saber agir em determinado momento ou não. Né? Então o Luciano Hang, assim, pelo menos aos olhos de todos, ele foi um cara que conseguiu, né, ser mais safo em determinadas situações. Né? Independente disso, ele será acusado. O Faca a mesma coisa. A diferença é que entre ele e o Luciano Hang, ele ficou mais calado, ficou mais, né, jogou mais ali em algumas coisas no silêncio e tal, tentou responder, tentou fazer aquilo que era possível no momento. Tá? Mas, assim, é lamentável ver a situação que colocaram o cara. Tá? Assim, é absurdo. E, assim, eu lamento essa situação. Tá? Lamento por ele, lamento ter que assistir isso, lamento por tudo isso que está acontecendo. Tá? É um negócio bizarro, mas enfim, acredito ainda que realmente isso será um tiro no pé. Tá? E essas pessoas que estão fazendo esse show de horrores, agindo de maneira patética, né, baixa, agindo de maneira totalmente avesso à realidade, né, ainda encontrarão a justiça nessa vida ou na outra. Porque, meu, é um negócio assim revoltante, na verdade. Revoltante. Tá? É um negócio assim bem complicado. Mas um ponto que eu quero ressaltar, né, observando essa CPI, nós conseguimos observar a dificuldade que é, né, lidar com determinadas situações dentro da política e dentro do governo. Tá? Se vocês observando o que um grupo de pessoas, né, com intenções contrárias àquilo que é melhor para o país, quando eles se juntam, você observa que agem de maneira realmente comprometedora aquelas coisas que contra as coisas, aliás, que trariam, sei lá, benefícios para o país. Né? Eles comprometem aquilo que poderia ser bom para o povo. Então você imagina essa situação em outras áreas dentro dessa estrutura política. Né? Então, o que nós podemos tirar de lição disso daí, tá? Acredito que até algumas pessoas, né, que também
participam desse jogo político, dão aí as suas opiniões, mesmo sendo contrárias às minhas opiniões, enfim, né? O que nós podemos tirar de lição é o seguinte: não é fácil você falar numa reunião, né, que por mim, né, o comentário aí do ex-ministro, por mim eu colocava todos eles na cadeia. Não é assim que funciona, né? Aquela coisa, por mim, né, ou, né, muitas coisas que daí já não são comentários de pessoas que participam de redes sociais. O Bolsonaro deveria fazer isso, o Bolsonaro deveria fazer aquilo, o Bolsonaro deveria acabar com determinada instituição, Bolsonaro deveria fazer isso, o povo não aguenta mais. Então, assim, quando você observa essa situação dentro dessa CPI, você imagina esse mesmo tipo de atitude, essa mesma maneira de pensar e agir em outras situações, em outros ambientes dentro dessa estrutura política. E como você vai proceder dessa forma, como muitas pessoas acreditam e cobram do presidente, parecendo ser a coisa mais fácil do mundo. Imaginem, por exemplo, que no lugar do depoente, sei lá, é o presidente tentando passar uma pauta. E você imagina as pessoas ali contrárias a isso, um exemplo bem besta que eu estou dando aqui, tá? Mas as pessoas contrárias a isso, agindo daquela maneira que nós estamos observando na CPI. Gente, e tem muitas pessoas assim dentro dessa estrutura política, então não é assim. Então muitas coisas precisam ser acordadas assim, a contragosto. Muitas coisas precisam ser feitas, muitos diálogos precisam ser promovidos ali. Tá? Então, o que nós vemos, né, tirando como base essa CPI, é assim, como algumas pessoas vivem no mundo da fantasia e são, olha só, influenciadores de política. Isso é complicado. Tá? Então, nós precisamos rever algumas coisas. É necessário rever algumas coisas sobre aquilo que acham que pode ser feito dentro desse jogo político, dentro dessa estrutura política. E como, né, já não seria muito diferente, nós já vimos pessoas que têm raivinha do Bolsonaro, né, alguns membros da conhecida direita burra, né, nós estamos vendo no Twitter alguns já usando o episódio lamentável, né, que nós vimos hoje para cima do Facca, e estão usando isso de uma certa forma para atacar o presidente. Né, falando que o cara foi abandonado, que o presidente só abandona os seus apoiadores mais fiéis e blá, 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 blá. Né? O engraçado é que nem o próprio Facca já jogou na cara ou fez algum tipo de cobrança em cima das coisas que ele disse que já tentou proporcionar e ajudar. Da forma dele, sei lá, não vou colocar isso em xeque agora, não é hora para isso. Mas você vê que já tem pessoas falando por ele e cobrando por ele, ou seja, cobrando coisas que o Facca fez e direcionando isso para o presidente. Pessoas que não gostam do presidente, têm raivinha do presidente, já estão usando, né, a situação do Facca para poder arrumar alguma coisa para falar mal do Bolsonaro. Olha, cara, é muito difícil a situação que nós estamos passando. Né? É muita... Sabe, cara, parece fofoca de cortiço esse tipo de coisa. Chega a ser ridículo. E olha que nós estamos falando de pessoas que pagam, de super intelectuais, de pessoas que se julgam melhores que as outras nas condições de colocar o que seria melhor para o país e o que o presidente deveria estar fazendo que ele não está fazendo. Né? Então, assim, essa CPI ela serve também para que nós possamos tirar essa lição. Tá? Que as coisas não são como as pessoas imaginam que são. As coisas não vão acontecer de acordo com a vontade das pessoas ou a vontade pessoal de cada um. O episódio do Facca hoje, tá? Não só do Facca, mas vários outros, mas é que o do Facca hoje me chamou muita atenção, porque realmente eu senti pelo cara ali, né, o tamanho da covardia que estava sendo promovida contra ele. Porque assim, quando esses caras, né, é assim, geralmente as pessoas do mal são covardes, tá? As pessoas são covardes. Por isso que são do mal. Porque quando a pessoa é corajosa, ela não vai se debandar por lado do mal, tá? Porque o ato de você partir para o lado do bem exige coragem para que você possa mudar para poder fazer parte do bem. O bem, ele exige de você
uma mudança e uma retidão de comportamento. Tá? O mal não, ele não exige isso. Então, automaticamente, quando a pessoa escolhe o caminho do mal, já existe uma covardia na decisão. Né? Então, essas pessoas funcionam sempre da mesma forma, independente se é um confronto físico ou um confronto de ideias. Tá? Sempre atacam em bando, jamais conseguem falar ou agir sozinho ou em desvantagem. E quando estão em bando, e às vezes conseguem notar na pessoa um ponto que possa parecer fraqueza, sendo fraqueza ou não, eles vão montar em cima. Tá? Então, por exemplo, o fato do Facca agir de maneira mais retraída, sei lá, introvertida que seja, né, na CPI, os caras abusaram disso e aumentaram o massacre. Coisa que não fizeram tanto, e olha que fizeram bastante, contra o Luciano Hang, que já era um cara que já falava mais, já agia mais, e já mostrava, né, uma reação mais forte. Mesmo assim, ainda pisotearam o cara e ainda cortava o que o cara falava. Né? Então, como o jogo ou, né, as ações do Facca na CPI foram um pouco diferentes, foram mais retraídas, né, aí montaram em cima, aí o massacre é maior. Tá? É assim que essas pessoas agem. Né? E eu, né, mais uma vez, lamento esse episódio. Então fica essa lição, tá? Que dentro do jogo político, dentro de tudo isso que nós estamos passando, grande parte dessa estrutura é tomada por pessoas desse tipo, que nós estamos vendo aí, né? Não só nessa CPI, mas também naquela época das fake news e tudo mais. Tá? Então essas pessoas agem, né, de outras formas, e outras pessoas agem também, mas sempre, né, em outros ambientes, em outras situações, em outros lugares, mas sempre com o mesmo objetivo. Então não é só por mim botava todos eles na cadeia, por mim Bolsonaro fazia isso na instituição. Gente, não dá. Não dá. Essa estrutura ela é comprometida por muitas pessoas desse tipo. E pessoas que ganharam o poder pelas mãos do povo. O povo permitiu que essas pessoas chegassem até lá. Tá? E aí está aí o resultado. Né? Independente de você concordar com o Facca ou não, né, você observa que existe uma certa oposição, mesmo você não concordando com as atitudes do Facca, existe uma certa oposição, né, entre o Facca e essas pessoas que agem, né, na linha esquerdista da coisa. Senão não massacrariam o cara dessa forma. Tá? Então, assim, no caso, para todos nós, né, isso significa, né, que o que eles estão armando naquela CPI será usado contra todos nós. Não que vai ter, né, um resultado efetivo no sentido de derrubar o presidente, mas vai ter aquele resultado que eu comentei com vocês já em outras lives, que é você ter ali informações que serão usadas no futuro, né, sabe-se lá daqui a 5, 10, 15 anos, para que você possa desmanchar ou inibir ou não deixar progredir qualquer coisa que siga uma linha mais ordenada, que é aquilo que o Bolsonaro pelo menos representa hoje em dia aqui no país. Não pelo menos representa, o que ele tenta fazer pelo país. Né? Não vamos desmerecer aqui, né, as atitudes corajosas do presidente, mesmo que as pessoas não reconheçam isso. Tá? Então o Bolsonaro ele representa esses valores porque ele tenta aplicar e, de certa forma, vive determinados valores até pela sua história de vida, dentro da política, inclusive. Então, para que esse tipo de pessoas e ações não possam ganhar força no futuro, você vai ter como argumento esse tipo de documento envolvendo uma CPI. Então, lá na frente você vai apresentar, olha só, nessa época aqui, tivemos tudo isso de pessoas que morreram por má administração, por pessoas que pensam nessa linha, por pessoas que pensam desse jeito. Tá? Então isso não pode, está errado. Então é assim que funciona. A coisa será usada como argumento no futuro. Acredito eu que não terá o efeito que eles gostariam que tivesse momentaneamente, que seria derrubar o presidente agora ou nas próximas eleições, caso ocorram de maneira normal. Tá? Mas vai servir como documento, como algo incontestável, como uma prova real, como um fato, né, para que eles possam inibir essas ações ou essas intenções ou pessoas que pensam dessa forma lá no futuro.
Tá? Então é uma situação bastante complicada, lamento pelo senhor Faca aí, porque pelo que aconteceu, né? Lamento ele ter passado por isso nas mãos desse tipo de gente que falta, né, adjetivos para dar para essas pessoas. Eu sei que o negócio é nojento, né? Mas que sirva de lição para que as pessoas entendam que dentro da política a coisa ela é assim. A mecânica da coisa é suja, tá? E nem sempre aquilo que você acha, de fato, vai funcionar, vai acontecer, tá? Lamento e... Enfim, é complicado, gente. É complicado, né? Vamos acompanhar aí o que mais vai surgir, né, nessa CPI. Mas é desanimador, cara. É desanimador você ver, né, a que ponto chega o negócio. Como as pessoas podem agir de maneira tão covarde contra uma pessoa. E cara, o que me chama mais atenção é ainda se as pessoas falarem, né, ainda alegam que são cristãos e falam de amor, falam de Jesus. Pô, cara, foda, cara. Enfim, é foda. Muito bem, vamos lá. Deixa eu ver aqui nesse intervalo de um assunto ou outro. Deixa eu ver se tem algum comentário de vocês aqui. Temos Pix Time, já vou ler. Pessoal, não esqueçam de deixar o like na live para ajudar o Click Time aí. Tá? Eu sei que alguns comentários que eu teci nessa live aqui hoje pode ser que não seja do agrado de muitas pessoas, tá? Porque eu entendo até o posicionamento de algumas pessoas, né, contra determinadas ações do Faca e algumas pessoas que estão com ele. Vocês sabem que eu também não concordo com isso, mas nós precisamos entender, né, que as coisas aí, precisamos dar as devidas proporções aos acontecimentos. Tá? Precisamos entender a coisa dessa forma. Independente da discordância que eu tenho com ele, independente dos problemas que eu já tive com ele, independente de qualquer coisa, tá? O que fizeram com o cara hoje é muito injusto. Tá? É uma coisa, né, depreciável. Não dá pra, né, tipo, falar de outra forma do que aconteceu. Tá? Enfim. Não esqueçam do like, por favor. Muito bem, deixa eu ver aqui os comentários de vocês. Deixa eu voltar aqui. Muito bem. Peter Trailer fez uma doação para o canal aqui via PixTime. PixTime, pessoal, para quem não sabe, é um link que você faz Pix direto caso você queira ajudar o canal. Tá? Tem Superchat, tem tudo. Mas o PixTime é mais prático, é mais rápido e o YouTube não fica com, né, os 30% como geralmente ele fica, né, quando as pessoas fazem aí perguntas ou fazem, né, um Superchat. Mas você fica à vontade, quiser fazer Superchat, pode fazer, né, quem quiser ajudar. Fica a seu critério. Ele fala o seguinte: salve Fábio, já pensou em fazer um vídeo sobre a série Falcão e Soldado Invernal, lacração nível hard? Cara, eu vou ser bem sincero pra você. Eu perdi completamente a empolgação, a vontade de assistir qualquer coisa da Marvel, né, depois da conclusão do fechamento dos Vingadores. Tá? O único filme que eu tinha ainda uma certa esperança era o filme da Viúva Negra. Tá? Eu assisti, como eu já... Só que sobre esse filme eu fiz uma análise, né? Me surpreendeu, conforme eu disse lá na minha análise, né? O filme em si eu achei uma bosta. Mas teve ali algumas surpresas daquele lance, né, de você colocar na cultura aquela coisa de evidenciar os comunistas como realmente os vilões e tal. Então já tem uma análise. Mas sobre os outros filmes da Marvel, eu tenho pensado muito se eu faço ou não. Tá? Como eu já tenho vários filmes na fila, tá? Que inclusive eu estou editando e preparando para soltar, eu não sei se eu vou realmente fazer sobre séries da Marvel. Tá? Eu não estou falando que não vou, mas eu realmente não sei. Quem sabe mais para frente, tal, porque às vezes eu pego coisa antiga para falar também, uns filmes que já não estão mais na moda, né? Antigo eu falo, né, não tão antigo assim, mas pode ser também. Mas eu já tenho uma sequência de filmes, tá? Então talvez lá na frente eu possa até fazer, mas eu não vou garantir. Tá? Não vou dizer que não, mas também não vou dizer que sim. Mas, né, se for, vai ser algo bem mais lá pra frente, tá bom? Deixa eu ver aqui, tem pessoa chegando agora. Antônio Cândido, boa noite, meu caro. Aí o patrocínio fala o seguinte: por que a turma da DB não foi apoiar o Faca? Cadê os intelectuais da CEPAC, os deputados, né, e tal? Por que só cobram do PR? Então, cara, aí não sei. Aí pode, né, entre eles ter ali os porquês entre eles. Não sei, né, não sei até que ponto existem aí elos, amizade, não sei, tá?
Não sei. Eu não sei realmente te dizer, eu te responder por que não foram apoiar. Nós estamos vendo alguns aí usando, né, a covardia que promoveram contra o cara para atacar o presidente nas redes sociais. Agora, por que realmente não foram lá? Não sei. Podiam ir lá também? Também já não sei. Eu acredito que alguns políticos poderiam estar lá, né? Enfim, não sei, tá? Vamos esperar para ver se aparece mais algumas coisas sobre o que aconteceu hoje. Complicado, tá? Complicado. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma marcação ou comentário. Pessoal deixando like na live aí, muito obrigado. Pessoas chegando agora, quem está chegando agora, sejam bem-vindo. Deixa eu ver aqui. Fala Clark chegou aqui na live, seja bem-vindo. Muito bem. Ludmilov botou aqui o Sandrinho Faraó. Sandrinho Faraó. Cara, falando nisso, né? Falando em Sandrinho Faraó, que tem mais ou menos o mesmo, que tem o mesmo nome, né? Ainda recebo informações de pessoas insistindo no tal pastor Sandro Rocha, que o cara tá falando coisa. Gente, pelo amor de Deus, cara. Tá? Se você gosta do cara, desculpa, mas ao meu ver o cara é um charlatão. Tá? Eu lembro que já faz um bom tempo, lá em 2018, 2019, 2019, o cara já fazia umas previsões, ele já falava os negócios, a coisa não aconteceu, depois ele dava uma embromada ali, jogava, falava que o negócio ia acontecer depois e não sei o que. Gente, o cara é charlatão, tá? O cara, o que acontece? O que ele faz? Ele observa um cenário atual, ele observa possibilidades e monta uma dessas possibilidades e fala como se ele tivesse recebido uma visão e está profetizando o que vai acontecer. Tá? É isso que ele faz, é isso que ele fez na época. Tá? Então eu nem vou chamar isso de análise. Tá? O que ele faz é apenas garantir um assunto, tá? Para encantar a plateia. Tá? Gente, tome cuidado com essas pessoas, cara. Tome cuidado com essas pessoas. Tá? Eu não consigo ver esse cara como um cara realmente... Não dá. Tá? E, gente, eu não tenho receio de falar de uma pessoa aqui só porque essa pessoa é religiosa. Tá? Eu não tenho receio de falar aqui de uma pessoa só porque ela se diz cristão. Tá? Não tenho receio de falar de uma pessoa se realmente ela está ali falando coisas que, pô, pelo amor de Deus, cara, não dá. Tem coisa que não dá. Tá? Tem coisa que não dá. Tá? Então, ó, tomem cuidado com esse tipo de gente. Tá? Enfim. Tô perguntando o que é isso. Cara, é um cara que se diz... Não sei, tá? Ele se diz pastor e diz que faz profecia das coisas que vão acontecer no Brasil. Enfim, é um meio que ele entrou aí de também ganhar notoriedade aí nesse meio da direita, essa coisa toda. Já participou de live, inclusive, até com o Eustáquio, tá? Então, tomem cuidado com esse tipo de gente, tá? Tô perguntando se o Faraó virou pastor. Não, é que tem um pastor que tem o mesmo nome, tá? Tem um pastor que tem o mesmo nome do Sandrinho Faraó. Tá? Tem um pastor que também se chama Sandro Rocha. Tá? Aí me mandaram o Faraó, eu lembrei. Eu ia comentar isso em outra live, acabei esquecendo, lembrei agora, estou aproveitando, que senão vou acabar esquecendo de novo. Complicado. Ele fala que teve visão. Mano, ó, na boa. Enfim, se vocês quiserem acompanhar, quiser acreditar, fica a critério de vocês, tá? Eu tô dando aqui minha opinião sobre o cara e não caio, não entro na dele nem fodendo, tá? Sim, patrocínio, eu fiz um post sobre o Grimaldão lá, cara. Então, é fácil cobrar o presidente agora nas redes sociais, por conta do episódio que aconteceu, né? Por que não estavam lá dando força pro cara? Em vez de cobrar o presidente, deveria dar uma força pro cara, mano. Pô, ajudar o cara, tentar... Sei lá, não sei como é que se o cara ficou puto da vida, se ele ficou abalado, se ele ficou triste, né? Não sei, às vezes o cara tá putaço da vida com o que ele passou na CPI hoje, não sei. Né? Em vez de dar apoio moral pro cara, não, ficar usando a desgraça do cara pra poder atacar o presidente. Pô, puta que pariu, né? Por que não, sei lá, eu acho isso muito contraditório. Por que não, né, não vai dar um apoio pro cara? Por que não foi lá? Por que não foram lá? Não sei se poderiam entrar, não sei como é que funciona para entrar lá ou não, mas é complicado, né, cara?